Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que se dá, biblicamente falando, né? Que ela está embasada em Eclesiastes 3:1, que vai dizer assim: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Algo que o Senhor tem me levado muito a refletir nesses últimos tempos é como eu tenho vivido e de que forma eu tenho aproveitado ou gastado o meu tempo nessa terra. A verdade é que isso vai depender muito da nossa mentalidade. E eu vou te explicar. Muitas vezes na minha vida, eu questionei a Deus por que será que tá acontecendo isso? Ou o que Deus quer de mim nesse tempo? O que Ele quer que eu aprenda durante esse tempo, às vezes, de dor e de poda? E o que a gente não percebe é de que a gente só consegue viver aquilo que Deus tem pra gente se nós estivermos com a perspectiva e com a mentalidade correta. Isto é, ter uma perspectiva, ter um coração, nosso coração, alinhado ao tempo e à vontade dele, sabe? Porque a gente vive a vida e a gente sabe que nem todas as coisas acontecem da forma com que a gente quer ou no tempo com que a gente quer e que nem todas essas coisas que nos acontecem são agradáveis ou de imediato não são proveitosas, né? Mas a verdade é que se nós cremos em Cristo, se nós confiamos nele, a gente pode confiar e entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se nós amamos a Deus, isto é, se a gente obedece a sua palavra, se a gente busca cada dia mais estar perto de Cristo, se a gente busca santificação, consequentemente a gente precisa entender que todas as coisas que nos acontecem ou nos atingem de determinada forma não pegam Deus de surpresa, mas cooperam para o nosso bem. E o que eu quero te dizer com ter um coração alinhado ao Senhor é realmente isso, é a gente estar sensível à voz dele, aos planos dele para nossa vida hoje, sabe? Porque não adianta a gente viver ou querer viver os planos e os propósitos que o Senhor tem pra gente amanhã, no dia de hoje, sabe? Não vai acontecer, não vai fluir, não vai ter êxito. Da mesma forma que não adianta a gente muitas vezes querer viver aquilo que a gente já viveu ontem ou alguns anos atrás, hoje, porque não se encaixa. E é por isso que eu digo que a gente precisa ter a mentalidade correta, a gente precisa ter a mente alinhada àquilo que o Espírito Santo quer de nós e pra nós no hoje, sabe? E por que eu digo isso? Se você me acompanha aqui faz um tempo, no Instagram também eu falo sobre isso. Eu digo muito a respeito de solteirice, casamento e por aí vai, por esses temas assim. Mas o que eu queria frisar, de certa forma, e dizer, especialmente pra você, se você é solteiro hoje, é não desperdice seu tempo hoje. Não desperdice o tempo que Deus está te dando hoje para que você viva aquilo que você só pode viver hoje, sabe? Existem momentos, existem fases da nossa vida que nós não iremos voltar mais atrás, sabe? A gente não vai conseguir reviver. Da mesma forma é o hoje, sabe? Não adianta daqui a, sei lá, 3 anos eu querer viver aquilo que eu tô vivendo hoje, porque não acontece. A gente sabe que Deus é um Deus de novidade de vida, de que nele todas as coisas são feitas novas. Isso significa que ele tem coisas extraordinárias para nossa vida e coisas, digamos assim, cada vez maiores, cada vez melhores, sabe? Então, que o nosso coração esteja atento a isso. Porque entenda que o tempo que Deus está te dando hoje na sua solteirice é para que você use de determinada forma e para um determinado propósito. Porque muito provavelmente, quando você se casar, você não vai ter mais esse tempo que você tem. Não tô dizendo que você não vai ter mais 24 horas, você vai.
Mas a verdade é que a gente vai gastar essas 24 horas de uma forma muito diferente daquela que a gente gasta e usa hoje, sabe? Então, que nosso coração esteja sensível àquilo que o Senhor tem e quer para nós hoje. E a gente sabe que é do Senhor e que vem dele, porque ele nos direciona, porque há paz, sabe? Porque há alegria no nosso coração em fazer isso. E ele confirma os nossos passos. E isso me leva para Provérbios 31. Você fala, ai, mas que Provérbios 31 tem a ver com esse tema? Eu vou te explicar. Vamos começar lendo lá no versículo 13 e depois a gente vai ler o 20 e o 20... Não, o 20 não. O 21 e o 22. O 13 vai dizer assim: escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. E o 21 e 22 diz assim: não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Vamos lá. O que isso tem a ver com o tema desse podcast, né? Aqui nessa passagem, a gente não sabe dizer a temporaneidade que ele acontece. Como assim, né? A linha do tempo, digamos assim. A gente não sabe se começa falando de quando a mulher virtuosa era solteira e depois quando ela já estava casada com uma família. A gente não sabe dizer. A verdade é que esse texto ele vai falar sobre a mulher virtuosa, sobre uma mulher que tem os seus caminhos, o seu caráter firmado no Senhor e vive sob o temor dele. E essa passagem ela me faz muito pensar na nossa vida. No sentido de que, preste atenção, no versículo 13, o versículo 13 vai dizer que ela busca linha, lã e linho. Então isso mostra que ela tinha um empenho. A versão que eu li, né, primeiro a NVI, vai dizer que ela escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Ou seja, essa mulher, ela tem um empenho ali, né, porque ela tem que escolher. Então ela entre as lãs, entre os linhos disponíveis, ela tem que escolher um desses para trabalhar, digamos assim. E logo em seguida, no versículo... Logo em seguida não, né? Depois de muitos versículos. No versículo 21 e 22 vai dizer que os seus familiares e sua família veste agasalhos. E o 22 vai dizer ainda que ela se veste de linho fino. Isso para mim, eu interpreto como muitas vezes a nossa vida. As escolhas que essa mulher fez, a escolha de linho fino, a escolha de lã, foram, digamos assim, foram tijolos que ela solidificou a sua casa antes mesmo que talvez ela pudesse se casar, ou antes mesmo que ela tivesse sua família completa, digamos assim, sabe? E essa escolha dela refletiu no seu futuro, porque ela escolheu a lã e o linho. Ela conseguiu prover agasalhos para sua família. Ela conseguiu se vestir de linho, ter roupas às quais se vestir, sabe? E isso pode ser visto na nossa vida, de que as decisões que nós tomamos hoje terão um impacto no nosso futuro, sabe? E a frase de o futuro se faz hoje é muito real, é muito verdadeira, sabe? E isso mostra mesmo essa escolha, essa atitude dela de buscar o linho e a lã, mostra muito o empenho mesmo, sabe? De que às vezes a gente vai ter que se empenhar, às vezes a gente vai ter que se esforçar, mas isso nos trará resultados no futuro, sabe? Então, trazendo para esse contexto da solteirice que eu tanto falo nesse podcast, a realidade é que se a gente não fizer escolhas boas hoje, como que a gente pode querer um bom futuro amanhã, sabe? Não que necessariamente a gente vai ter o controle do futuro, né? Não, nós não temos. Mas a verdade é que a palavra de Deus diz que aquilo que nós semeamos, nós colheremos, sabe? Então, se alguém semeia no espírito, este colherá no espírito. Mas se alguém semeia na carne, este colherá na carne. Então, que a gente venha prestar atenção naquilo que a gente tem plantado hoje,
E essa plantação, digamos assim, ela se dá com o nosso tempo, com aquilo que a gente tem feito com o nosso tempo, sabe? Onde a gente tem investido o nosso tempo. Então aqui no Provérbios 31 a gente encontra uma mulher que ela, desde já, antes mesmo que ela tivesse suas cobertas prontas, né, obviamente, ela já se empenhava em construir, ela pensava no futuro. Então ela já escolheu a sua lã, ela escolheu o seu linho, e por causa dessa escolha dela no passado, no presente, né, no futuro, a família dela consegue desfrutar de uma bonança, digamos assim, de um conforto. No período de frio, no período de neve, a família dela tem conforto, porque ela se preocupou em encontrar a lã, encontrar o linho. Então entenda que nada na nossa vida, na vida de um crente, acontece de modo aleatório ou de modo inútil, sabe? Digamos assim, que não tem um valor. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o nosso bem, cooperam para o nosso bem. Então a minha oração é para que a gente venha cada vez mais buscar no Senhor a vontade dele para hoje, a vontade, o direcionamento, o propósito dele, para que nós vivamos hoje, para que amanhã nós possamos desfrutar das bênçãos, para que a gente possa colher aquilo que a gente plantou hoje e que a gente venha testemunhar da bondade, da graça e da fidelidade do nosso Senhor. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. Não se esquece de checar a nossa box de informações aqui embaixo, no caso a descrição do episódio, né? E é isso, até o próximo episódio, até a próxima semana.